Me sinto só, e acho que todos nós estamos de alguma forma sentindo às vezes um pouco isso, mesmo que você está com as pessoas na sua casa. Me sinto só, mas estou com preguiça de gente. Estranho, né? Será que é estranho? Eu me sinto só. Tá na pandemia, não estou podendo ver meus amigos, eu não estou podendo me relacionar com as pessoas. Então sim, eu estou me sentindo sozinho, mas só. Mas, ao mesmo tempo, eu estou com preguiça de gente. Eu não quero estar com pessoas, eu não quero estar com pessoas. E eu imagino que alguns de vocês podem estar se identificando com essa contradição. Dizendo, eu sinto exatamente isso, me sinto só, me sinto isolado, mas eu estou com preguiça de gente, eu não estou querendo muito também estar com pessoas nesse momento. Aí eu faço uma pergunta, de onde vem essa contradição? De onde vem essa contradição em que nós estamos sozinhos e ao mesmo tempo não estamos com preguiça de gente? Eu vou recorrer a uma frase de Moreno. Moreno é o pai do psicodrama, é Cris que vai gostar. É o pai do psicodrama, mas ele tem uma frase, ele tem uma máxima dele que ele diz que nós adoecemos e somos curados na relação. O que ele está dizendo com isso? Que é no relacionamento que nós adoecemos e ao mesmo tempo é no relacionamento também que nós somos curados. Ou seja, no mesmo lugar, nesse lugar chamado relação, é o lugar onde nós adoecemos. E neste mesmo lugar, é o lugar também em que nós somos curados. Percebe como a contradição começa a fazer algum sentido? Porque se eu adoeci neste lugar, e alguém chega para mim e diz, você precisa ir para este lugar para não adoecer, não parece contraditório? Eu adoeci na relação. Eu adoeci me relacionando. Então a tendência nossa qual é muitas vezes? É de nos isolarmos, de não nos relacionarmos. Porque alguém chega para você e diz, você precisa se relacionar mais com pessoas. Você diz, espera aí, mas eu me machuquei nessas relações. Eu me machuquei nesses relacionamentos. Então eu criei um bloqueio, eu não quero me relacionar mais com pessoas. Não é fácil para mim ter esses relacionamentos. Então o medo do lugar em que fomos feridos é um dos motivos que faz com que a gente viva essa contradição. Eu me sinto sozinho, eu acho isso ruim. Quando eu percebo que eu estou só e isolado, isso me dói, isso me machuca. Essa solidão me machuca, ela me faz mal. Ela me faz mal, ao mesmo tempo eu não quero ir para um lugar de encontro. Porque esse lugar de encontro me assusta. Então de onde vem a contradição? Em primeiro, é o medo do lugar em que nós fomos feridos. Que é qual? As nossas relações. Mas eu acho que vai além disso. Essa contradição também vem do esgotamento. Talvez você tenha sido tão ferido nos relacionamentos, e é o ponto 1 que eu coloquei aqui, que na hora que a gente diz se conecte com pessoas, se relacione com pessoas, você não pode ficar sozinho, você diz não quero porque eu vou me ferir mais. É o medo. Mas talvez o esgotamento é que está levando você a sentir essa contradição, a viver essa contradição. Se sentir só, mas ter preguiça de gente, ter medo de gente e preguiça de gente. O esgotamento de quê? Pelo cansaço que um relacionamento traz. Porque, pessoal, aqui para nós, só para nós aqui que está aqui, relacionamento não é fácil. Relacionamento exige renúncia. Eu até falei, eu fiz uma pregação um tempo atrás dizendo ter amigos dá trabalho. Se relacionar com pessoas diferentes dá trabalho. Não é à toa que as pessoas estão muitas vezes preferindo um relacionamento com um animal de estimação, tentando muitas vezes substituir para uma relação com um ser humano. Mas o animal um animal irracional nunca vai ocupar o lugar de um ser humano. Então a necessidade que nós temos de nos relacionarmos com pessoas. Só que se relacionar com gente dá trabalho. Porque a pessoa vem de lá com as opiniões dela. E a opinião é um negócio que está dando tanta confusão hoje, né? A pessoa vem de lá com a opinião dela, a pessoa vem de lá com as cargas dela. E aí você já está com as suas cargas pesadas, e aí você diz, não, eu não estou com condição de absorver mais carga nenhuma. Em condição de absorver carga nenhuma. Então você acaba, indo se isolando. E viver nesse isolamento. Viver nesse isolamento de uma forma
contraditória. Porque eu me sinto só, eu acho ruim estar sozinho, isso não é algo que me faz bem, eu estar sozinho, mas ao mesmo tempo que eu estou sozinho, eu não estou com energia para me relacionar, eu não estou com energia para me relacionar com pessoas. Eu não sinto essa energia, eu não sinto essa vontade de me relacionar com pessoas. Entende? É como se você chegasse para uma pessoa que está com depressão e dissesse para ela que ela precisa fazer atividade física. Ela vai chegar para você e vai dizer, cara, mas eu estou com depressão, eu sei que fazer atividade física me ajuda, mas é a última coisa que eu quero é fazer atividade física. É você chegar alguém que está numa solidão e está passando por um esgotamento, e se dizer o que você precisa se relacionar com pessoas. Diz, cara, eu sei que se eu me relacionar com pessoas eu vou melhorar, mas eu não estou com energia nenhuma e com paciência nenhuma para me relacionar com gente agora. Essa contradição existe. Esse medo, o medo leva a gente, o medo de voltar a este lugar onde nós adoecemos, faz isso acontecer com a gente. E o esgotamento e o cansaço também faz a gente ter nossas reservas em chegarmos a esse lugar de encontro chamado relação. Então é arriscado se relacionar. É arriscado, porque relacionamento dá trabalho. A gente se fere muitas vezes nas relações, então eu não quero me ferir. É o medo. Eu estou cansado, relação dá trabalho, então eu não estou com energia para construir um novo relacionamento, para conhecer pessoas novas, eu não estou com energia para isso. Sim, concordo com você. É arriscado se relacionar. Mas é mais arriscado ainda não se relacionar. Se é arriscado se relacionar, não se relacionar é muito perigoso. É muito perigoso você não se relacionar com pessoas. Por causa do medo do esgotamento, você não se relacionar e não criar novas relações, não se abrir para novas relações. Então nós precisamos quebrar essa... A gente precisa querer encontrar coragem em algum lugar. Porque se você não se relaciona, você vai sentindo que você tá mal. Mas você tá com preguiça de gente, você está com medo de ir para essa relação. Meu povo, a gente não preciso gastar aqui saliva convencendo você de que esse relacionamento é algo importante para o ser humano. Isso é algo batido. Nós não existimos sem relacionamento. Nós adoecemos no isolamento. O ser humano não tem como viver uma vida em isolamento. Não tem como. Ele adoece. Olhe para a Bíblia. Você vai olhar para a Bíblia e vai encontrar o quê? Você vai encontrar um Deus que é relacional. A Trindade, né? Deus é comunidade. Já parou para pensar nisso? Que Deus é comunidade? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo e é um só. E quando ele vai criar o homem e a mulher, ele diz, façamos o homem e a mulher conforme a nossa imagem e semelhança. Façamos. Deus é plural. E por isso que o ser humano ele não tem como viver no singular. Embora esse ser humano tenha a sua singularidade, ele não tem como viver no singular. Porque nós somos, em essência, plurais. A gente é relacional. Então a Bíblia é muito clara disso. Quando Deus criou o homem, colocou ele lá no Éden, no relato lá de Gênesis 2, ele diz, não é bom que o homem esteja só. Foi a primeira coisa que ele viu que não prestava, era um ser humano sozinho. Era um ser humano sem se relacionar. Quando a gente vai para Eclesiastes vai dizer que encontrou algo absurdo. Um homem sozinho. Isso é absurdo. Isso na leitura do sábio é absurdo. Elias, quando está na caverna querendo morrer, dizendo que não faz mais sentido viver, porque tudo dele estava perdendo sentido, o que é que Deus faz, além de alimentá-lo, ouvir, conversar com ele? Coloca Eliseu na vida dele. Porque sozinhos nós não conseguimos. Nós precisamos nos relacionar com pessoas. Precisamos nos abrir para isso, mesmo que seja arriscado. Jesus junta gente o tempo todo. E Jesus poderia viver o tempo de ministério dele aqui na Terra sozinho. E se eu estou aqui na Terra, esse povo não entende nada que eu falo, dá um trabalho danado, eu tenho que ficar repetindo tudo. Eu vou fazer o seguinte, pai, eu vou viver esse tempo aqui na Terra aqui. Deixa eu fazer sozinho, porque para morrer na cruz eu preciso de ajuda de ninguém. Para eu multiplicar pães e peixes, preciso da ajuda de ninguém. E não preciso desse povo, eu quero fazer sozinho, mas não. Jesus junta pessoas. Ele cria um negócio chamado igreja. Eclésia, que significa
a congregação, congregar, que significa povo, comunidade, um povo com uma missão, um povo que existe para fora, um povo com missão, mas um povo que está junto. A gente vai para o Novo Testamento, e o Novo Testamento, meu povo, o Novo Testamento fala de mutualidade o tempo todo. Não existe fé sem uns aos outros. Existe cristianismo sem dia do Senhor. Existe cristianismo sem o dia santo, porque todos os dias são santos. Existe cristianismo sem culto presencial. Existe. Mas não existe cristianismo sem relacionamento. Sem comunidade. Porque é na relação que nós vivemos o reino de Deus. Não existe outro lugar para viver o reino que não seja na relação, no relacionamento. É no relacionamento que nós vivemos o reino. A gente pode olhar para a Bíblia e isso é muito claro. Muito claro. Eu fui fazer uma pesquisa de texto sobre isso. E disse, meu Deus, a Bíblia toda fala sobre isso. Toda. Novo Testamento todo. Tive até dificuldade de separar o texto. Por isso que eu vou separar aqui 2 versículos. Com algo muito simples. Muito simples. Você olha para a Bíblia, é muito claro. É pacífico, a gente não tem como viver sozinho. Se você olha para a neurociência, você olha para a psicologia, você olha para a sociologia, para a pedagogia, também já está comprovado com vários estudos. As pessoas que estão isoladas, elas têm mais propensão a ter problemas cardíacos. O ser humano isolado, ele atrofia muito da sua inteligência. Eu separei aqui algo que eu já mostrei para vocês, que é uma imagem mostrando os nossos neurônios. Quem mostrou isso foi minha professora lá na Unifor, na psicologia. E olha o que mostra aqui. Eu já mostrei isso para vocês uma época. Olha o que está dizendo aqui. Vocês estão vendo aqui esse neurôniozinho? Tem um sozinho lá em cima. Ele está tentando se conectar com os outros. Sabe por quê? Porque se ele não se conectar, ele morre. Isso faz parte da nossa natureza. Se a gente não se conectar, se ele não fizer a sinapse aí com os outros neurônios, ele morre. Então ele está ali em cima, é bem curtinho, que eu estou fazendo looping, tá? É bem curto, tá vendo ele lá de cima, desesperado, desesperado. É bem aqui, ó, desesperado aqui, bem aqui assim em cima, ó, sozinho, desesperado, tá vendo? Tentando se conectar, e pelo jeito ele conseguiu se conectar, porque eu dou o loop e ele está longe de novo. Se ele não se conectar, ele morre. Ele não tem como continuar. Ele não tem como seguir. Isso somos nós. Isso somos nós. Não existe possibilidade. Não existe possibilidade de nós sermos felizes, saudáveis e nem mesmo humanos sem um outro ser humano. Faz parte da nossa essência. Faz parte do Imago Dei. Não tem possibilidade. Nós precisamos estar juntos. Então, quando você diz, eu me sinto só, mas estou com preguiça de gente, porque estou esgotado, e estou com medo de gente, porque nesse lugar eu já me feri várias vezes, eu digo para você, você vai precisar enfrentar isso. Nós precisamos nos conectar. Nós precisamos estar mais juntos. E quando eu falei de vários textos que eu pesquisei, eu queria separar 2 textos com 2 verdades muito simples. E quando eu estava pensando nesses textos, eu fiz uma pesquisa grande, mas depois eu fui para esses 2 textos, eu disse, Deus, mas é isso a fala de hoje? Eu disse, mas essa fala de hoje é tão óbvia. É só isso mesmo, sim. Sabe a crise do pregador? Quando ele tem uma ideia que ele percebe que é uma ideia assim óbvia. O sentimento que me veio é que a gente precisa falar mais sobre o óbvio. Porque está parecendo que o óbvio não é tão óbvio. E de que nós nos perdemos justamente nas coisas que são óbvias. Então, eu vou trabalhar 2 conceitos aqui, muito simples. Eu estou indo para o final já, tá? Muito simples. De que você precisa de pessoas, de que as pessoas precisam de você. Você precisa de pessoas e as pessoas precisam de você. É só isso. Fui para 1 Coríntios 12. Peguei, e Coríntios 12 fala do texto, é o texto que fala justamente do corpo de Cristo. E Paulo usa a figura do corpo para falar da igreja, para falar da comunidade. E eu queria destacar 2 trechos muito curtos que falam exatamente isso.
Deixa eu apresentar aqui para vocês, para a gente ler junto. Olha o que diz o texto. O corpo, ele não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Perceba qual é o sentimento desse pé e desse olho. Olha o que diz. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo. O sentimento aqui para mim é o sentimento de alguém que diz, ninguém precisa de mim. Eu não sou importante. Se eu fosse mão, talvez eu fosse importante para as pessoas, mas eu não sou mão. Eu sou pé. O pé não pode dizer, porque eu não sou mão, eu não pertenço ao corpo. Assim como o ouvido não pode dizer, porque eu não sou olho, é o ouvido dizendo, mas eu sou ouvido. Né? Se eu fosse olho, talvez eu fosse muito útil, mas eu sou ouvido. Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E vai falando da diversidade e a importância dessa diversidade. E o que é que, de certa forma, eu quero trabalhar aqui com esse texto? Esse sentimento nosso, muitas vezes, de que eu não faço falta. Eu não faço falta. Você faz falta. E as pessoas precisam de você. No momento em que você deixa de se conectar, vamos imaginar, eu não creio nisso, tá? Mas de que você esteja super bem sozinho. Super bem. Quando você não se conecta com pessoas, porque você acha que as pessoas não precisam de você, você está deixando de ser corpo de Cristo na vida delas. Então esse sentimento que ninguém precisa de mim, ele precisa sair do nosso coração. Ou talvez você viva uma outra realidade. Que é a realidade que alguém que diz assim, não, mas eu já tenho aqui um grupo de umas 5 pessoas que eu me relaciono e a gente se basta. Eu vivo igreja na minha casa, eu vivo igreja com alguns amigos que eu tenho. E nisso você diz assim, mas eu também não sou, eu não sei falar, eu não sei orar, eu não sou olho, eu não sou mão, eu sou ouvido e um pé. Que diferença que eu faço lá? E eu estou vivendo aqui, com um grupinho aqui pequeno, aqui, um grupo bem reduzido de 3, 4 pessoas, estou vivendo aqui minha experiência relacional. Igreja vai além disso. Igreja vai além disso e requer um abraço maior. E o que eu quero dizer para você é que existem pessoas precisando de você. Você está achando que porque você não é olho, você não pertence ao corpo, você não faz diferença no corpo? Isso não é verdade. Você tem uma contribuição ao se relacionar com pessoas que na hora que você decide não se relacionar, você faz falta. Todos os membros são importantes. E no momento que você não se relaciona, se priva disso, ainda que você seja uma pessoa num perfil bem introspectivo, que tem 2 amigos e está tudo bem, eu desafio você a se conectar com mais pessoas, porque as pessoas precisam de você. As pessoas precisam de você. Você faz parte do corpo. E quando você não se conecta, o corpo perde. Então existem pessoas que poderiam ganhar com a sua presença, com a sua vida, pessoas que você poderia fazer diferença na vida de outras pessoas. Aí você diz, pastor, eu tenho o que apresentar, eu não tenho muito conhecimento bíblico, eu não tenho muitas palavras e sou uma pessoa tão perdida. Você é importante para o corpo. Você tem um lugar no corpo. Você pertence ao corpo. E não é porque você não é olho que você não é do corpo. Não é porque você não é mão que você não é do corpo. Então venha, se conecte com o corpo. Para de olhar de longe e vive esse relacionamento de uma forma mais perto. Se conecta com pessoas. Mesmo que você esteja bem. Mesmo que você esteja vivendo um grupo de 4 pessoas e achando que isso basta. Você está se privando. Você está privando as pessoas, na verdade, da sua presença e daquilo que você possa fazer diferença na vida dela. Então, o primeiro conceito. O entendimento. Às vezes o sentimento que a gente tem de que ninguém precisa de mim. Isso não é verdade.
As pessoas estão precisando de você. Por isso, se conecte com pessoas. Faz diferença e você faz falta quando você não se conecta. O outro conceito vai ainda nesse texto de Paulo, quando ele diz, né, assim, há muitos membros, mas um só corpo. E aí ele diz, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos, eles são indispensáveis. Essa frase, eu não preciso de você, ela é a maior mentira que você um dia já acreditou na sua vida. De que você não precisa de outras pessoas. De que você não precisa da igreja comunidade. De que você não precisa viver relacionamento com outras pessoas. Não fique sozinho. Não restrinja sua relação simplesmente a um grupo de 3, 4 pessoas. Amplie o seu leque. Se relacione com mais pessoas. E viva a fé com mais pessoas. Viva comunidade. Viva igreja. Não fique sozinho. Essa é a maior besteira que a gente pode fazer na vida da gente, é se isolar, achando que nos bastamos em nós mesmos, ou no mais em 1, 2, 3 amigos. Precisamos nos abrir para novos relacionamentos. Precisamos nos abrir para a vida em comunidade como igreja. Então, hoje é dia de você sair da síndrome ou do complexo do patinho feio e sair também, sabe, da falsa autoimagem de que você é autossuficiente, de que você não precisa das pessoas. Você precisa das pessoas e as pessoas precisam de você. Você precisa das pessoas e as pessoas precisam de você. Quando você se exclui, porque acha que não faz diferença na vida das pessoas, você está prejudicando, você está deixando de agregar na vida de outras pessoas. E quando você se exclui porque você acha que você não precisa dos outros, você está vivendo uma grande mentira na sua vida e na sua história. E essa pandemia vem, meu povo, para ensinar a gente que nós precisamos uns dos outros, que nós precisamos estar juntos, que o isolamento nos destrói, nos machuca, ele nos atinge de uma forma muito, muito, muito cruel e nos adoece. E se você está isolado porque você tem medo, se você está isolado porque você está cansado e relacionamento dá trabalho, ou se você está preso a essas ideias de que ninguém precisa de você, ou de que você não precisa de pessoas, hoje é dia de você abandonar esses medos e de você trilhar, mesmo esgotado, rumo a um relacionamento e de você abandonar essas falsas ideias de que as pessoas não precisam de você e de que você não precisa das pessoas. Olha o que diz um outro texto que eu queria compartilhar com vocês, é um texto de Filipenses. Ele diz, não façam por ambição, egoísmo ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a você mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Achei esse texto fantástico. Quando eu digo, o que é que você pode acrescentar à minha vida? Eu estou dizendo que eu não preciso de você. Eu estou me considerando superior a você, porque você não tem nada a agregar. Entende? Esse texto vai dizer, considerem os outros superiores a vocês mesmos. E cada um cuide, não somente dos seus interesses, e há muita saúde nisso, mas também nos interesses dos outros. Então, se relacionar, eu acho que você está cansado porque está com muita carga e você ainda vai se relacionar com outras pessoas para absorver outras cargas? Sim. E essas pessoas vão absorver a sua carga. Não cuide apenas dos seus interesses. Matos, lembro de um dia, já falei disso uma vez no púlpito, desse testemunho do Matos, o Felipe.
quando ele disse, cara, eu estou vivendo um momento onde eu estou assim, cansado de fazer coisas só para mim. Isso está me adoecendo. Eu estou no centro da minha vida, os meus problemas, as minhas lutas, e tudo meu, eu preciso me abrir para o outro. E não é verdade, meu irmão? E quando a gente se abre para o outro, a gente vai lá pensar, não, cuidar não apenas dos nossos interesses, mas também dos interesses do outro, a gente restaura muita saúde, a saúde da nossa espiritual, a nossa saúde emocional, nossa saúde física. Nós precisamos nos conectar e vivermos conectados uns com os outros. Não existe outro caminho. Não tem como ser um humano saudável, um humano em isolamento. Precisamos vencer os nossos medos e precisamos viver isso na nossa vida e na nossa história. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Qual é o desafio de hoje? É fazer você entender que você não pode se render aos seus medos e nem ao seu esgotamento. Porque você não vive sem relacionamentos. E entendendo isso, tanto à luz da Bíblia, como à luz da psicologia, da pedagogia, da neurociência, assim como aquele neurônio que não se conecta, você também, se não se conectar, você morrerá, nós precisamos vencer a falsa crença de que as pessoas não precisam da gente. As pessoas precisam da gente. As pessoas precisam de você. Precisamos vencer a falsa crença de que eu não preciso das pessoas. E que nós possamos nos considerar o outro superior a nós mesmos nesse sentido. De olhar para o outro e dizer para o outro, eu preciso de você. Você tem algo a acrescentar na minha vida. E eu quero vencer os meus medos e os meus esgotamentos e quero me conectar com pessoas, porque creio que elas precisam de mim e que eu preciso delas. Que Deus abençoe grandemente a cada um de nós e nos dê condições de vivermos este movimento.